Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Vamos agora para uma aula sobre Brasil colonial. O objetivo dessa aula é discutirmos sobre como que o Brasil ele foi constituindo no início da colonização a sua economia, né? E como que a sociedade ela vai se constituir também, porque a gente precisa lembrar que num primeiro momento a gente teve uma sociedade açucareira e que tinha uma dinâmica totalmente diferente da sociedade que vai se constituindo com a exploração do ouro. Então é nesse processo que a gente precisa focar nesse primeiro momento. E quando a gente pensa no Brasil, como é que se deu esse processo de colonização? Como é que motivou, né, Portugal? O que motivou Portugal, de fato, a iniciar a exploração desse território que eles tinham no continente americano? Num primeiro momento, a gente vai observar que existia uma divisão do mundo, que era o chamado Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas ele foi uma divisão feita pela Igreja Católica entre Portugal e Espanha. E dentro dessa discussão existia a divisão do mundo, ou seja, parte do mundo pertencia à Espanha e parte do mundo pertencia a Portugal, como a gente vai ver no mapa agora. A gente vai observar nesse mapa duas divisões do mundo naquele cenário. A primeira, datada de 1493, que é a divisão da Bula Interquetra. Ela é datada de 4 de maio de 1493. Essa divisão ela foi feita pela Igreja Católica e Portugal e Espanha, que naquele momento eram as nações que tinham maior grandiosidade econômica. Isso por quê? Porque eles já estavam dominando várias colônias no mundo. A gente vai perceber que nessa divisão da Bula Interquetra, né, ela era feita em torno de 100 léguas da ilha de Açores, ou seja, em torno de 660 quilômetros. Isso evidencia o seguinte, que Portugal ficava sem nenhuma parcela do continente americano. Isso fez com que Dom João II, que era o rei de Portugal naquele momento, fizesse um acordo com a igreja, pressionasse para que houvesse um novo tratado. Esses tratados, eles evidenciam linhas imaginárias que dividiriam o mundo entre essas duas potências. Então, em 4 de julho de 1494, foi construída ali a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, que era em torno de 370 léguas, ou mais ou menos 2.500 quilômetros a oeste da ilha de Cabo Verde. O que a gente percebe é o seguinte, essa divisão, né, teoricamente, beneficia Portugal. Isso porque Portugal ficava com grande parte do mundo. Já a Espanha dominava todo o continente americano, menos um fragmento do litoral do atual Brasil. Isso evidencia o seguinte, que o objetivo de riquezas dos espanhóis seriam explorados a partir desses territórios. Preciso lembrar que astecas, que incas, eles já desenvolviam sociedades a partir do ouro e da prata. É claro que o ouro e a prata para eles não era algo que motivasse uma exploração econômica. Eles usavam mais como ornamentos, enfeites aos templos religiosos, criação de artefatos. Enquanto, né, os portugueses e espanhóis queriam naqueles territórios explorar o ouro e a prata para poder enriquecer. O que a gente vai perceber é o seguinte, que o Brasil, naquele cenário, né, a gente não pode chamar de Brasil porque não existia ainda o conceito, ele ainda não tinha sido dominado por Portugal, mas Portugal já tinha ciência de que aquele território pertencia a eles a partir do Tratado de Tordesilhas. Pois bem, a partir daí, os portugueses iniciam, né, todo um processo de exploração territorial, buscam encontrar caminhos para as Índias, né? Vasco da Gama vai ser o primeiro a chegar às Índias nesse cenário de exploração, mas ao mesmo tempo, logo depois, vem Pedro Álvares Cabral e bate no continente americano. Muitos estudiosos afirmam que ele foi de fato com claro conhecimento de que existia, né, aquele território. Então isso fez com que houvesse ali um início do contato com esse continente americano. O resultado é que vai ser iniciado ali algumas expedições chamadas de guarda-costas, com o objetivo de tentar ali observar o que tinha ou não de riquezas no litoral do atual Brasil. Logo depois, a gente vai observar
que o que eles identificaram que apenas existia pau-brasil. E o pau-brasil, que era uma árvore avermelhada, que tinha uma tinta que favorecia o tingimento de tecidos, seria interessante para a exploração, mas não para que houvesse um investimento de fato no processo de colonização. O investimento seria importante caso eles encontrassem o ouro, né? O ouro era um metal extremamente valioso naquele momento. Preciso lembrar que as nações, naquela época, eram nações que a gente chama de mercantilistas. O que isso quer dizer? O mercantilismo são um conjunto de práticas econômicas dominadas pelas monarquias absolutistas, onde esses monarcas vão tentar enriquecer o seu Estado. Então, o ouro e a prata seriam os principais motivos para se investir no processo colonial. Então, eles deixam aqueles territórios ali durante 30 anos, né, de 1500 a 1530. Os franceses começaram a manter relações com os nativos do território do atual Brasil. Isso fez com que Portugal tivesse o temor de perder o território. Isso vai fazer com que ocorra a expulsão dos franceses desse território brasileiro. A partir daí, eles vão tentar criar uma forma de se colonizar, mas sem investir, sem gastar os recursos econômicos da coroa portuguesa. Nasce ali a divisão, né, das capitanias hereditárias. Nasce a partir, né, dessa tentativa dos franceses de dominarem o território português na América, o sistema de capitanias hereditárias. É claro que também existia um declínio do comércio das especiarias indianas e isso também motiva, né, essa articulação das capitanias. O que consistiu as capitanias hereditárias? Foi a divisão do território português na América em 15 faixas de terras. E o objetivo era doar essas terras a pessoas com posses em Portugal, para que essas pessoas pudessem investir no processo de colonização. O grande problema é que muitos desses proprietários portugueses, eles não queriam tomar conta desse espaço. Até porque as capitanias hereditárias, elas seriam possessão de Portugal. É como se Portugal estivesse falando assim, olha, você toma conta do meu território, você gasta o seu dinheiro e depois eu vou tomar conta dele. Ou seja, vai ter um momento que esse território vai me pertencer. Isso foi um motivo importante para que não houvesse o sucesso, né, do sistema de capitanias hereditárias. Apenas 2 capitanias dão certo, São Vicente e Pernambuco. Por quê? Porque eles vão investir uma agricultura que já existia no continente africano, que era a agricultura da cana-de-açúcar. Eu preciso lembrar que a cana-de-açúcar era extremamente valiosa naquele momento, por quê? Primeiro porque os proprietários, pessoas com posses, utilizavam como dotes, a açúcar era muito cara naquele momento, e segundo porque isso daria ao Brasil um desenvolvimento econômico importante. Não é à toa que, como o sistema de capitanias hereditárias não dá certo, logo depois, né, a coroa portuguesa vai criar o que a gente chama de governo geral. Ou seja, acaba essa dinâmica de tentativa de influenciar a colonização com as capitanias hereditárias e eles vão ali iniciar um governo centralizado. O que é importante lembrar é que, mesmo criando o governo geral, as capitanias hereditárias elas não deixam de existir, né? Os donatários, né, aqueles proprietários que recebiam essas terras que ainda pertenciam a Portugal, eles continuavam tendo essas posses. Porém, a gente vai ter um governo centralizado. Mas o objetivo da nossa aula não é discutir essa questão política, e sim entender a questão econômica. Portanto, a gente vai falar agora da agricultura da cana-de-açúcar. Aqui no Brasil, a gente não utilizava apenas a exploração da cana-de-açúcar. É claro que nesse primeiro momento de colonização foi o principal produto a ser explorado, mas outras atividades econômicas, também agricultoras, existiam naquele mesmo cenário. Eu posso citar o tabaco, que era algo explorado pelos nativos e que depois os europeus passaram a consumir, e eles também utilizavam esse tabaco como moeda de troca para buscar cativos africanos. Outro tipo de produto também explorado aqui no Brasil foi o algodão. No século XVIII, a gente vai observar que o Brasil produzia algodão, inclusive para exportar. Os Estados Unidos, em um dado momento, se tornou um consumidor do algodão brasileiro.
Outro gênero explorado aqui também no Brasil era a criação de gado, que vai começar a se modificar a partir de um cenário chamado União Ibérica. A União Ibérica consistiu na união de Portugal e Espanha num mesmo governo. Isso vai fazer com que a exploração do gado, que antes era muito próximo das plantações de cana-de-açúcar, seja passada para o interior, com um documento chamado de Carta Régia. E nessa Carta Régia, eles vão começar a colocar um processo de interiorização no Brasil. Só que esse papo não é para essa aula agora, é para outra aula. Fiquem com Deus, amo todos vocês e estudem bastante. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Um abraço!